quero convidar a todos para, nessa palestra, falar um pouco, né, sobre os índios, inclusive os índios Yanomamis, índio Yanomamis, né? Tem vários tribos, né? São muitos as tribos de índio no Brasil, né? Tem muitos índios no Brasil, né? E eles também são inteligentes e são considerados brasileiros também, né? Os índios, eles são brasileiros, eles também são considerados, né? A Irmandade, né? Nós queremos bem os índios. Existem várias tribos, né? E etnias. Por exemplo, esses índios que eu já tenho falado, grande a extensão de matas aonde eles estão, né? Nas pesquisas calcula-se que há 96.650 quilômetros quadrados no Brasil, né? No Brasil, mas tem mais do lado da Venezuela, né? Tem muitos índios também. Tem uma grande quantidade, né, do lado da Venezuela também, né? A terra indígena Yanomami, né, no Brasil possui a extensão que eu já tenho mencionado, né? Que é muito grande, né? É que nem cada hectare calcula-se muito, que nem uma quadra, né, de futebol, né? Mas aqui é 96.650 quilômetros quadrados, né? Mas se calcula em hectares, né? Em hectares se calcula 9.664 hectares, né? E tem uma grande quantidade lá do outro lado da Venezuela, né? Então aí já são hectares que calcula-se que não há quadra de 100%, 100%, né? É uma coisa assim. E é distribuído por 8 municípios, né? Nós queremos bem os índios, sim, né? Não queremos a fome no nosso país, né? Agora, precisa tomar cuidado e não acreditar em mentiras, né? E dizer que todo mundo está passando fome, né? Como muita desinformação, né? Que ou seja, muitos estão passando fome, né? Mas veja aqui, são 8 municípios aonde está os índios Yanomami. Município de Amajari, Mucajaí, Iracema, Alto Alegre e Caracaraí. No estado de Roraima, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel, né? Então, os índios, eles são inteligentes, né? É claro, né, que muitos podem até sofrer com fome, sendo que na mata pode se plantar, sim, né? Pode incentivar os índios a plantar frutas? Pode. O índio tem direito de plantar? Na minha opinião, o índio tem direito de plantar como
qualquer um que tem um sítio, uma agricultura familiar, por exemplo, o índio tem direito de plantar qualquer coisa. Plantar, vender, estudar, né? Sair também da mata, se formar em faculdade. O índio tem direito, né? Quais são a diferença entre o Yanomami e as famílias? Cada família tem sua própria fogueira, onde o alimento é preparado e cozido, né? Durante a noite. À noite as redes são penduradas próximo ao fogo, que é alimentado durante toda a noite para manter uma boa temperatura. Os Yanomami acreditam fortemente na igualdade entre as pessoas. Cada comunidade é independente das outras e eles não reconhecem chefe. Os Yanomami, eles não têm chefe, né? Não tem chefe, né? Mas por que há fome? Porque muitas vezes há falta de um projeto, né? Uma iniciativa. Porque morar dentro de uma mata, há chance sim de produzir, né? Pelo menos frutas, né? E há outras tribos, né? Que por exemplo, tem a tribo Kaigangue, né? Os índios da tribo Kaigangue oferecem plantas e ervas medicinais. Agora é outro assunto, né? Eles conhecem plantas medicinais. Esse daí já é outra tribo, né? A sabedoria popular está repleta de receita de chá, uso das plantas com fins medicinais para curar ou ajudar no tratamento de algum mal, né? Os índios também conhecem plantas medicinais. Entendeu? Os índios já tratavam e utilizavam plantas como remédio, né, para inúmeras doenças há muito tempo atrás. Então, a minha opinião, né, é que os índios também têm direito de plantar, né, de comprar, de vender e de ter a sua liberdade no livre comércio, tanto os índios como os brasileiros, como pessoas, né, de todas as nações, têm direito de produzir, de plantar, de colher, né? E defender o livre comércio também, o direito de ir e vir, ter liberdade, né? E o livre comentário, por exemplo, direito de expressão deve haver, só que não pode exagerar no direito de expressão, né? Não é como muitos que querem aproveitar o direito de expressão, né? E muitas vezes as pessoas querem xingar, ameaçar, né? Falar coisas excessivas. Não. O direito de expressão não justifica as pessoas, né, falar aquilo que não deve, né? E temos que, sim, lutar pelo nosso país, né, para que as ideologias, né, do mal não venham tomar conta. Inclusive o nosso exército, né, o exército, as forças armadas, não pode cair em armadilhas, né, mas conservar o nosso país, né, onde todos têm a liberdade, porque se as forças armadas caírem, né, o barco, né, chamado Brasil também cai, né, aí é um desastre tremendo, né, então deve ter alerta, nem tudo podemos dizer sim, nem tudo podemos aceitar. Mas muitas plantas medicinais foram misturadas em diversas maneiras diferentes, né? E é muito bom para a saúde, né? Mas muitos comentam sobre Yanomami, né? Yanomami, aos índios, né? Que estão passando aperto, estão passando necessidade. Então, há alguma coisa errada aqui. Não podemos, né, um modo do outro, né,
generalizar e falar que todos são culpados, né? Mas cada um deve fazer a sua parte e parar, né, desse modo ou outro de ficar lamentando, né? Todo mundo falando e não tem ação, né? Mas ter ação e projetos, né? Em vez de falar muita coisa que não deve, né, ter projeto. Qual o posto de saúde mais próximo do Yanomami? A medicina conhecida, não, a própria palavra que já tenho ouvido de outros, né? Que a medicina do Yanomami, dos povoados vizinhos. E o posto de saúde mais próximo, administrados por missionário, né? Se encontra a 2 semanas de caminhada entre as montanhas, né? Inclusive, muitos Yanomami, eles moram do outro lado da Venezuela, no sul, onde tem montanhas, né? E muitas vezes, né? Quantos que nessas crises que houve na Venezuela, né? Muitos vieram para cá porque estavam numa crise tremenda, né? E assim também, né? Tem que haver, sim, o zelo com os índios, com todos, seja turistas, seja pessoas de todos os países, né? O Criador criou as plantas, criou a mata, mas também tem que ter uma ação para manter, né, frutas, manter caças, manter um meio de ter mais peixe, né? Ter as caças para os índios se alimentar, né? Senão os índios também podem morrer de fome e também ser vítima de doença, né? Está calculando, ou seja, pode-se encontrar, né, mais rápido os locais onde os índios estão, embora na Venezuela também tem uma extensão muito grande, né? Tanto na Venezuela como do lado de Roraima tem uma extensão muito grande, né? Aonde esses índios que não têm chefe, né? Eles não têm chefe, né? Então, precisamos ter cuidado, né? E não ficar acusando, né? Não ficar acusando os outros, mas procurar fazer o melhor. E também não ser contra as Forças Armadas, mas pelo contrário, as Forças Armadas também não pode ficar caindo em golpe e aceitando tudo, né? Não pode. As Forças Armadas não podem ficar aceitando tudo, né? Nem ideologias que queira destruir o país, né? Tem muitas ideologias hoje que ela quer destruir o país. Tem muitas ideologias que não levam o país, né, para melhoria, né? Então, os índios têm diversas tribos, né? E tem uma grande quantidade, sim, de terra, né? Então, todos têm direito, né? E os agricultores, né, também têm direito de plantar. Não adianta reservar só a reserva de mata e não, né? Tem que também plantar. Eu aconselho a todos a ler o livro O Império Ecológico. É um livro que explica sobre a ecologia. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.